Este podcast apresentará brevemente a obra de Achille Mbembe sobre necropolítica. Quem participará dele será Bárbara Volpini, que sou eu, Amanda Vinco, Adriane Rodrigues, Luciana dos Santos e Ana Júlia Silva. Primeiro haverá uma síntese de cada tópico e depois uma reflexão acerca da obra. Um bom podcast a todos. Primeiro tópico: política, o trabalho da morte e o dever sujeito. Esse tópico, vemos que o autor citou vários filósofos e as suas percepções em determinado assunto. Ele começa com Hegel, que tem a sua definição do espírito da vida e que se consiste em dizer que a pessoa só tem o espírito da vida quando não se tem o medo da morte e não se poupa de viver por causa disso, sempre estando ciente da morte e vivendo com essa noção. Já Georges Bataille tem a ideia de que a vida é falha apenas quando a morte a toma como refém. Bataille tem a percepção de que a morte não se limita ao fim, sendo algo que vai muito mais além. Por fim, ele irá estabelecer uma correlação entre morte, soberania e sexualidade, dizendo que a sexualidade está associada com a violência. Com isso, podemos dizer que não temos o controle da sexualidade do nosso corpo, pois isso vai além dos nossos limites, sendo algo impossível do próprio corpo. Com isso, se torna impossível a capacidade de escolha da própria sexualidade. A última análise de Bataille é o recusar em aceitar os limites que teríamos sobre a morte. Ele argumenta que o limite foi abandonado no mundo. A morte está presente nesse mundo e a violência é a sua representação. Porém, ela é negada e desacreditada. O soberano trata a morte como se ela não estivesse lá, não respeitando os limites, não respeitando nada além do que aquilo que lhe convém. Já no tópico biopoder e a relação de inimizade, é possível analisar a utilização do estado de exceção e a criação de determinado inimigo para justificar as mortes produzidas pelo poder, que pode não ser necessariamente o Estado. O autor utiliza a noção de biopoder de Foucault, que, nas palavras de Mbembe, parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. Nesse sentido, o racismo entra em evidência porque ele está diretamente ligado ao exercício do biopoder. Biopoder esse incrustado na política dos estados modernos. Considerar um grupo de pessoas inferior e uma ameaça à vida das outras faz parte dessa escolha da soberania de quem deve morrer. O autor também aborda a concepção de Foucault de que o Estado nazista foi o exemplo mais complexo desse contexto de um Estado exercendo o direito de matar. Cabe ressaltar também, na Segunda Guerra, a transformação da execução dos inimigos em, como colocou Mbembe, um procedimento puramente técnico, impessoal, silencioso e rápido. Falando então da ligação entre a modernidade e o terror, o autor coloca em evidência a paixão do público por sangue e as noções de justiça e vingança. Houveram diversos casos de punição pelo poder expostos publicamente. Um exemplo claro do terror foi a Revolução Francesa, em que a decapitação foi uma forma de, abre aspas, civilizar, fecha aspas, a morte e matar mais pessoas e mais rápido. Depois de explorar as ideias de Marx sobre a necessidade de emancipação do homem do sistema capitalista, Mbembe entra no tema da escravidão, que, de acordo com ele, pode ser considerada uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica. Nela, o escravo perde seu lar, os direitos sobre seu corpo e estatuto político. Ele é então considerado propriedade de seu senhor e sofre as mais terríveis violências. Ele também absorve para sua personalidade o que lhe é fornecido. Por fim, resumo, observa-se a soberania no sistema colonial que Mbembe fundamenta sobre o exercício do biopoder à margem da lei, em que, abre aspas, a paz, fecha aspas, mascara uma, abre aspas, guerra sem fim, fecha aspas. Eu sou Amanda e vou falar do capítulo Necropoder e Ocupação Colonial na Modernidade Tardia. A ocupação colonial era uma afirmação de controle físico e geográfico produzindo fronteiras e hierarquias sociais, classificação das pessoas, extração dos recursos e estimulando o imaginário social. Tudo isso resulta no exercício da soberania. Sendo assim, o espaço era a base da soberania e sua violência, o que põe o colonizado numa posição quase de objeto. No apartheid, essa ocupação do colonizador resulta na divisão do espaço guardado por delegacias e quartéis, para exercer força e presença, decidindo quem importa e quem é descartável. Na Palestina, o Estado é visto como o desejo divino para reforçar a dominação colonial, fundamentada em seu relato da história e da identidade. Nessa realidade, as populações são definidas de acordo com suas crenças e combatem a crença alheia. Sendo assim, a violência colonial é feita em nome de um terror sagrado.
Analisando a ocupação da faixa de Gaza, podemos ver 3 características que exemplificam o uso do terror e do necropoder. A primeira é a proibição de acesso a algumas áreas para que seja realizada uma espécie de apartheid. A terra é dividida em pequenas células e dessa forma a soberania espacial é exercida. Também há uma divisão vertical do espaço, sendo separado entre espaço aéreo, terrestre e subsolo. A própria terra é dividida de acordo com suas características naturais. Exemplo, morros, campos, cursos d'água. Lugares altos, por exemplo, podem ser estratégicos e mostras visíveis de poder e vigilância. Dessa forma, é dividido também o espaço aéreo, em camadas superiores e inferiores, novamente utilizando o símbolo do topo. O espaço aéreo, sendo o melhor meio de vigilância e ataque, recebe atenção especial para manter todos, entre aspas, na linha. Nesse exemplo da Palestina, podemos ver a junção dos poderes disciplinar, bipolítico e necropolítico, que juntos garantem a dominação do colonizador sobre o colonizado. Capítulo 4. Máquinas de guerra e heteronomia. Então, neste capítulo, o autor vem falar sobre as guerras que ocorrem no mundo contemporâneo. Nos períodos anteriores, como a Idade Antiga, em que Roma conquista novos territórios, e a Idade Média, em que a Espanha e Portugal descobrem novas terras e subjugam seus habitantes, neste novo momento, as guerras não têm um caráter conquistador, sendo muito desses ataques, como o autor diz, relâmpagos. Bember cita 2 exemplos de guerras contemporâneas, que seriam a Guerra do Golfo e a Campanha de Kosovo. As tecnologias e o poderio bélico usados tiveram uma grande força e a capacidade de destruição, até então nunca vistas. Os estados possuem o direito de matar. Entretanto, esse direito, antes só ele possuía, começa a se fragmentar, com exércitos privados e segurança privada. O Estado agora já não possui mais o monopólio deste direito. O autor fala sobre o surgimento de máquinas de guerra, podendo ser o próprio Estado tomar posse de uma ou simplesmente ajudar a criar. Essas máquinas de guerra, de acordo com Bember, possuem características de uma organização política e também de uma empresa comercial, podendo até mesmo ganhar o seu próprio dinheiro. O surgimento dessas primeiras máquinas de guerra surge no último quarto do século XX na África do Sul. As tecnologias para a destruição são produzidas em massa, e a sua disponibilização se tornou mais táteis. Da página 59 e 60, o autor diz claramente quais são as maiores vítimas dessa banalização do poder bélico. Ele diz assim: cada vez mais as guerras não ocorrem entre exércitos de 2 estados soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por trás de máscaras do Estado, contra os grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bastante distintos. Ambos os lados têm como seus principais aliados as populações civis desarmadas, ou organizações como milícias. Capítulo 5 de Movimento e Metal. Neste capítulo, ocorre a análise de 2 lógicas, a lógica do martírio e a lógica da sobrevivência. Nesse contexto, o autor nos coloca 2 questões, morte e terror de um lado e terror e liberdade de outro. No confronto entre essas 2 lógicas, o terror e a morte estão no mesmo lado, diferenciando-se apenas no contexto da sobrevivência, onde a morte do outro, ou seja, sua presença física como um cadáver, é que faz o sobrevivente se sentir único, e a cada inimigo morto faz aumentar ainda mais o sentimento de segurança e poder do sobrevivente. Já a lógica do martírio segue em linhas diferentes, partindo da reflexão a respeito do homem-bomba, questiona-se qual a diferença fundamental entre matar usando um helicóptero de mísseis, um tanque ou o próprio corpo. Na lógica do martírio, a vontade de morrer se funde com a vontade de levar o inimigo consigo, ou seja, eliminar a possibilidade de vida para todos. O corpo em si não tem poder nem valor, mas pode se tornar uma máscara para a arma. Nesse sentido, o martírio estabelece um momento de supremacia, em que o sujeito triunfa sobre a sua mortalidade. O corpo sitiado se converte em uma peça de metal, cuja função é, pelo sacrifício, trazer a vida eterna ao ser. Já no âmbito da escravidão ou ocupação colonial, morte e liberdade estão inteiramente entrelaçadas, já que o terror nos estados escravistas é uma característica fundamental. Logo, viver sob esta condição é estar na dor permanente. Assim, o que liga terror à morte e à liberdade é uma noção da temporalidade da política. O futuro pode ser antecipado, mas o presente é só uma visão e desejo de liberdade. A morte no presente é mediadora da redenção. Ela é experimentada como uma liberdade do terror e da sujeição.
Logo, a prática de suicídios em massa ou individuais dos escravos se dava, pois essa preferência à morte do que à servidão é resultado da liberdade, ou no caso, a falta dela, já que a morte é precisamente aquilo sobre o que ele tem poder. Em uma reflexão sobre essa obra, pode-se concluir que a necropolítica, tão presente ao redor do mundo, evidentemente também é presente no Brasil e das mais diversas formas. A sua presença se revela, por exemplo, com o racismo, que infelizmente é algo bastante impregnado no país. Isso faz com que a população que mais sofre desse mal, ou seja, a população negra, seja alvo recorrente de uma política que estimula sua mortalidade. Além disso, existe a guerra às drogas e outros conflitos, mas a necropolítica não se apresenta apenas em situações diretas e com armas. Isso porque manter péssimas condições de vida para uma população vulnerável financeiramente é um tipo de demonstração de necropoder. No Brasil, muitas pessoas sofrem com precário atendimento ao sistema de saúde, moram em lugares que não atendem às suas necessidades tanto para a saúde quanto para a segurança. A própria situação econômica de parcela da população que sofre com a pobreza e até extrema pobreza lhes proporciona uma chance mais alta de mortalidade e de uma vida muito difícil. Por fim, é também preocupante o desconhecimento da maioria da população com o tema da necropolítica, que apesar de impactar tanto a sociedade, não é abordado de maneira abrangente na educação brasileira.